Queridos irmãos, nós estamos dando continuação à exposição do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, iniciada aqui pelo pastor Evandro, já alguns domingos atrás, continuada por ele. Semana passada nós expomos Marcos, capítulo 1, do verso 29 até o verso 34, onde falamos sobre a autoridade de Jesus para curar e expelir demônios. Hoje, então, falaremos sobre a missão de Jesus Cristo, a missão de Cristo. Marcos, capítulo 1, verso 35 até o verso 39. Pedir para que os irmãos abram suas Bíblias, e aqueles que abrirem podem se colocar de pé. Como sempre, peço, depois que realizarmos a leitura, os irmãos mantenham suas Bíblias abertas. Marcos, primeiro capítulo, verso 35 a 39. Assim nos diz a palavra do Senhor. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos, esses fatos que nós acabamos de ler, verso 35 até o verso de número 39, nos diz que Jesus então se levantou de madrugada para orar, foi procurado por Pedro, porque as multidões estavam atrás de Jesus. Jesus então se nega a atender aquelas multidões e convida os discípulos para saírem numa cruzada itinerante por toda a Galileia. E estes fatos, meus irmãos, eles pontuam o início, o princípio do ministério itinerante de Jesus, então, ali naquela região da Galileia. A Galileia era aquela região situada na parte de cima, no mapa, no norte. Se a gente olhar bem ali para aquela condição, aquela região onde está Israel, é aquela região que fica bem no extremo, ao norte, já beirando os lugares, por exemplo, como a Síria, o lugar dos gentios, e era uma região, então, considerada mestiça, misturada, porque por causa da proximidade da fronteira. E com os gentios, então, permitia uma influência muito diversificada, gentílica, sobre os judeus, nesse caso. Os galileus, eles eram olhados meio que com desprezo pelo restante dos judeus, especialmente aqueles, então, que moravam justamente na Galileia, que era a nata daquela nação judaica, aquele povo, a elite do povo judaico. Os galileus, eles eram meio que misturados. E os costumes eram influenciados, então, pelos gentios, estavam longe daquele grande centro cultural, que era Jerusalém, eram considerados um tanto quanto, talvez até ignorantes. Mas foi exatamente ali, nesse local, que Jesus, então, resolveu iniciar o seu ministério. Ele podia ter começado em Jerusalém, a capital, mas ele veio buscar o que se havia perdido, que estava já totalmente sem rumo. Ele veio buscar os que eram considerados excluídos, não tinham nenhum valor. Ele veio exatamente para aquele povo pobre, desprovido, desprezado, excluído da região ali da Galileia. Foi lá que ele fez a sua base, na cidade de Cafarnaum, e de lá que ele vai então vai partir para toda aquela região e também outras, durante boa parte ali dos 3 anos de seu ministério. É somente no final do último ano que Jesus se encaminha para Jerusalém, onde ele passa algum tempo ministrando ali, e também ali ele é traído e morto
que nós lemos aqui. Eles marcam o início daquele ministério itinerante de Cristo. Ele já tinha feito algumas obras naquela região, é verdade, obras que mostravam a sua autoridade como o poderoso Filho de Deus. Nós vimos isso nas mensagens anteriores, ok? Nós vimos como ele venceu o diabo no deserto, como ele soberanamente chamou os 4 pescadores para serem os seus discípulos e pregava com autoridade sem igual, uma autoridade incomparável, como somente pela sua palavra ele curava toda sorte de doenças no meio do povo, ali na cidade de Cafarnaum. E agora, então, havia chegado o momento. Agora é chegada a hora dele se manifestar mais abertamente ao mundo. Ele não podia ficar somente em Cafarnaum. Ele tinha que pregar em muitos outros sítios, muitos outros locais. Ele tinha que dar início, então, a esse ministério, ministério de pregação em toda a região. Desta forma, meus irmãos, o objetivo de Marcos, quando ele registra esses eventos que nós vemos aqui, é fazer uma síntese, fazer um resumo de tudo o que seria, então, o ministério de Jesus dali para frente. Mostrar qual seria o foco do ministério de Jesus, o que ele faria, ou o que ele deveria, então, fazer nessas vilas por onde ele estaria passando. Que é a fonte do poder do ministério de Jesus, a gente vai ver também baseado totalmente em oração, tá? Então é isso que ele começava a fazer. A passagem, meus irmãos, ela tem 3 pequenas partes que nós queremos ver nessa manhã, e a primeira delas, Marcos registra Jesus saindo cedo, muito cedo, para orar, para se preparar para o ministério que está diante dele. Segunda parte, que vai do verso 36 até o verso de número 37, Marcos deixa muito evidente que Jesus estava planeando, ou melhor, que Jesus estava completamente focado na sua missão. Algumas tentações apareceram ali para que ele se desviasse daquilo que era o motivo principal da razão pela qual ele veio ao mundo, mas Cristo então se mantém firme nisso. E a última parte descreve também rapidamente o ministério itinerante de Jesus na região da Galileia, que está aí no verso de número 39. Então, o nosso objetivo, explorando essa passagem, é mostrar, primeiro, a razão pela qual Jesus veio, e que ele declara aqui com muita nitidez, o trabalho que ele fez em toda aquela região, e como tudo isso estava ligado à vida de oração. E depois nós vamos juntar tudo que for colocado aqui e aplicar aos nossos dias. Amém, meus irmãos? Então, o nosso propósito, a nossa expectativa é que Deus use essa mensagem de uma maneira muito forte, penetrante nessa manhã, para nos despertar a amar, a adorar o Senhor, a estar mais próximo de Cristo, compreender as suas verdades e também nos chamar a uma vida de oração. Nos chamar a uma vida de oração. Muito bem. Ditas estas coisas, vamos começar com o relato de Marcos, de Jesus, muito cedo, que está aí no verso 35, acompanha aí na sua Sagrada Bíblia. Verso 35 diz o seguinte: tendo se levantado, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Relembrando, meus irmãos, um detalhe. Isso havia acontecido no domingo, porque o que está registrado antes tinha acontecido no sábado. Jesus tinha encontrado, ou melhor, Jesus adentrava, então, havia adentrado a sinagoga durante a reunião dos judeus, que geralmente sempre acontecia nos sábados, havia pregado, lembra que vimos a semana passada, havia expelido um demônio, depois ele foi para a casa de Pedro, ainda no sábado, e ali curou a sogra de Pedro. Lembra que falamos da sogra de Pedro na semana passada. No final do sábado. Quando o sábado havia então terminado, a multidão se junta, se aglomera à porta da casa de Pedro, trazendo doentes, trazendo endemoniados. Jesus então vai noite adentro, curando os doentes
expelindo os demônios. E no dia seguinte, agora então, bem cedo mesmo, ele sai para orar. Ou seja, no primeiro dia da semana, ele começa aquela semana em oração. Ele começa aquela semana na presença do Senhor. O texto diz que ele levantou alta madrugada. No original, literalmente, está dizendo que ainda estava escuro quando ele se levantou e saiu. Ele estava na casa de Pedro, acabei de falar, onde ele encontrou, então, hospedagem, onde ele foi hospedado, e foi, então, dali procurar um lugar deserto, um lugar sossegado. Não tinha lugares desertos, por assim dizer, literalmente ao redor de Cafarnaum, mas ele achou um local isolado, provavelmente fora da cidade. Está um pouquinho calor aqui, vocês, se puderem aí, fora da cidade. E diz o texto, então, verso 35, ali ele orava. A maneira como o verbo está construído, como eu falei na língua original, traz a ideia, meus irmãos, de uma ação prolongada, uma oração contínua. Ele se dedicou em oração, ele gastou um tempo, ele mergulhou na tarefa de orar. Ainda escuro, ele começa a orar, a buscar o Pai, a clamar ao Deus Pai. E essa atitude que Pedro, então, vai encontrá-lo mais tarde. Marcos apresenta 3 ocasiões em que Jesus se ausentou para orar no seu livro. Aqui a primeira vez, depois a outra vez é justamente antes de ele andar sobre as águas, lá no capítulo 6, no verso 46, após ele ter multiplicado os pães, e a terceira vez ali no Getsêmani, antes do momento da crucificação. Então são 3 situações, 3 momentos na vida de Jesus que Marcos diz que ele se retirou para orar. Agora tem uma coisa, isso não significa que Jesus não orava outras vezes. Nós vamos encontrar nos outros evangelhos várias outras ocasiões que Jesus orava. Jesus estava especialmente em oração. Tá? Mas eu creio que o ponto de Marcos aqui, ao registrar apenas 3 vezes em que Jesus se retirou para orar em momentos críticos no seu ministério, era exatamente para valorizar a oração na vida de Jesus, para dar uma ênfase na oração na vida de Jesus. Jesus poderia ser tentado nessas ocasiões a seguir um caminho talvez fácil, fugir da cruz, ser atraído pela fama, pela popularidade, todos estavam então já atrás dele, é ou não é? Em todas essas 3 ocasiões em que o Evangelho de Marcos menciona que ele sai para orar num local isolado, então, resistindo a essas tentações e mantendo o foco no seu ministério, ele leva tempo, ele gasta tempo em oração. Aqui, ele estava prestes a sair pelas vilas, pelos povoados e cidades também ao redor da Galileia. Jesus sabia que ele enfrentaria muita oposição dos incrédulos, também dos líderes judeus. Jesus enfrentaria muita tentação para a popularidade. Multidões se juntariam ao redor de Cristo. Apareceriam muitos enfrentamentos de demônios, pessoas endemoniadas. Assim, ele resolve, então, começar o seu ministério, gastando tempo com o Pai, gastando tempo com Deus Pai. E ali, de madrugada, ainda escuro, num local isolado, fora da cidade, ele se curva. Eu fico imaginando, eu fico tentando imaginar a cena, Cristo se curvando e orando e suplicando ao Pai, suplicando sustento espiritual para aquela missão que ele estava prestes a começar. Nós não sabemos todos os detalhes, não é? Marcos não relata aqui, não sabemos o que exatamente o que ele orou, mas com certeza ele deve ter agradecido já bênçãos que ele havia recebido no dia anterior, como a libertação que ele havia efetuado
de todos os demônios, muitos endemoniados, as curas que ele havia efetuado de tantos os doentes que apareceram, o sermão pregado na sinagoga em Cafarnaum, a libertação e cura da sogra de Pedro, muita coisa, né? E tantas outras bênçãos que certamente chegou até ele. Muita coisa para agradecer ao Pai. Ali, então, ele pede ao Pai que o Pai esteja com ele, que o fortaleça e que o use e que o mantenha firme. Ele pede para se submeter à vontade do Pai e fazer aquilo que o Pai deseja que ele fizesse. Ali nós vemos o Senhor Jesus na sua plena humanidade, diante de seu Pai, plena dependência e suplicando a Deus Pai. É assim que começa o seu ministério na região da Galileia. A segunda parte do texto, meus irmãos, mostra que Jesus estava absolutamente consciente de qual e de quão era necessário esse ministério. Logo cedo, a multidão tinha voltado a se reunir, o povo tinha se reunido no dia anterior, já no final da tarde, como vimos semana passada, doentes, endemoniados, gente necessitada de toda espécie. E então, Jesus curou todos, mas no dia seguinte, de manhã, apareceram mais pessoas, apareceram mais e mais e mais. E eles tinham visto os milagres que Jesus tinha operado na tarde anterior. Como ele havia expulsado aqueles demônios, e agora a notícia já tinha se espalhado. A notícia já estava correndo pelo povoado. E dessa forma, outra multidão, então, também queria as bênçãos, também queriam as curas, também estavam lá pelas suas causas. E dessa forma, já de madrugada, cedo, à porta de Pedro, querendo de Jesus, que Jesus saísse e fizesse as mesmas coisas, operassem os mesmos milagres do dia anterior. Então, Pedro se levanta, não é? Fico imaginando a cena. Com certeza deveria ter muita gente à porta, aquele furdunço, aquele burburinho. E Pedro se levanta de madrugada, e Pedro vai, e quando ele abre a porta, se depara com aquilo tudo, aquele povo, aquela multidão de gente, todo mundo querendo Jesus, Jesus, Jesus. E Pedro diz, não, para aí, só um pouquinho, pessoal. Eu vou chamá-lo, só um pouquinho que eu vou chamá-lo. Fecha a porta. E aí vai no quarto de Jesus, quando ele abre a porta, diz, ué, cadê Cristo? Onde é que está o homem? A multidão está lá fora. A multidão está chamando. A multidão necessita, clama. Onde está Jesus? Jesus não está aqui. Cadê Jesus? Ele pega então, chama ali, cata André, cata Tiago, cata João, convida-os, intima-os e fala, vamos lá, vamos atrás de Cristo. E eles saem procurando Jesus. A gente não sabe quanto tempo isso levou, a Bíblia não nos fala, mas o verbo que está usado aqui no original, verso 36 aí na sua Bíblia, diz que procuravam-no. Diligentemente Simão e os que estavam com ele procuravam-no. É um verbo que significa prosseguir, ir à caça, ir atrás com veemência. E eles não estavam procurando, estavam perseguindo. Onde ele está? Nós temos que encontrá-lo, temos que achá-lo. É urgente que nós o achemos. Tem muita gente, tem uma multidão muito grande que precisa que ele trate, que ele opere. Pessoal tão necessitado, é tanto de gente. Gente endemoniada, doenças de toda sorte. E aí eles iniciam então essa caçada atrás de Jesus, para ver onde Jesus se encontrava. Até que finalmente encontram Jesus. Eles acham Jesus. Diz aí no verso de número 37, acompanha por favor. Diz assim, tendo encontrado. Eles acharam Jesus. Provavelmente, quando encontraram, ele estava de joelhos diante do Pai, clamando ao Pai, orando ao Deus Pai. Então Pedro,
nos diz o texto, verso 37, informou Jesus: todos te buscam, todos te procuram. A cidade inteira está lá, está na porta, esperando pelo Senhor. É como se ele até repreendesse, né? Estivesse ali chamando a atenção. O que o senhor está fazendo aqui? O povo está lá. O senhor devia estar trabalhando. O senhor deveria estar ajudando as pessoas. Tem pessoas doentes, cegos, gente endemoniada, paralítico. A gente quase não consegue segurar, é muita gente na porta. O que o senhor está fazendo aqui? O senhor devia estar lá. Todos te buscam. Vamos lá, Cristo. Vamos lá, meu Senhor. Vamos lá, Jesus. Vamos atender esse povo. E a resposta de Jesus é um pouco diferente. É um pouco diferente daquilo que Pedro e os demais gostariam de escutar. Aliás, nem sempre, Deus responde do jeito que a gente quer. Aqui Jesus, em vez de atender ao pedido, que parecia até razoável, ele tinha um poder para isso, ele tinha o poder total, pleno, absoluto, para operar ali, para curar, para resolver a vida daquele povo. O dia estava começando, ele já tinha feito isso na tarde anterior, mas a resposta de Jesus veio de uma maneira completamente diferente. Porque Jesus estava bastante consciente, meus irmãos, de qual era a missão dele. Diz o verso 38, que Jesus diz, porém, ele diz, porém, Jesus diz, vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue ali e também ali, pois para isso é que eu vim. A resposta de Jesus, meus irmãos, foi convocar Pedro e os que estavam com ele para que saíssem dali. Em vez de atender a multidão, vamos sair daqui e vamos começar uma jornada em outro local. Vamos para as povoações vizinhas. A gente, meus irmãos, tem que lembrar como era a Constituição, como era formado aquele local, os vilarejos, a circunvizinhança da Galileia. Naquela época não tinha cidades grandes. Não tinha cidades grandes como Jerusalém, mas eram povoados, eram vilarejos que se espalhavam, formando então a região da Galileia, formando ao redor do mar da Galileia, as encostas das montanhas e nos vales onde era permitido plantar e criar gado. Então havia muitos vilarejos, havia muitas populações povoados por ali. Algumas com 500 pessoas, outras com 1.200 pessoas. Alguns pesquisadores relatam que algumas maiores com 3.000 pessoas. Cafarnaum, segundo consta, era uma das maiores, em torno de 3.000, 4.000 pessoas, tá? É o que o pessoal estima. Mas eram vilas e povoados pequenos, espalhados ali nessa extensão geográfica. E Jesus, então, fala para os seus discípulos, vamos até essas povoações mais próximas. Nós vamos lá, porque eu preciso pregar o reino de Deus ali também. Eu preciso pregar o reino de Deus ali nestas povoações. E o motivo pelo qual diz que tem que fazer isso está aí no final do verso 38, tá? No final do verso 38 fala, pois, e ele explica, né? O pois aqui é uma conjunção coordenativa, tanto explicativa quanto conclusiva, né? E nesse caso ela está fazendo as duas coisas, né? Concluindo e explicando. Pois, para isso é que eu vim. Aqui nós temos a primeira declaração no Evangelho de Marcos, que Jesus faz sobre a razão da sua vinda. Ele disse que foi por isso que ele veio. Ou seja, foi por isso que o Pai me enviou e eu vim ao mundo, para que eu pregue o Evangelho a maior quantidade possível de pessoas, para que eu alcance o maior número possível de pessoas. É por isso que eu não posso ficar aqui,
apenas aqui em Cafarnaum, atendendo somente essa multidão, porque há outras multidões, há outros povos nas demais regiões que também precisam do Evangelho, que precisam ouvir a respeito do reino de Deus e da chegada do reino dos céus. Eu não vim para ficar curando doentes, expelindo demônios num só local. Mas a minha missão é anunciar o reino de Deus onde é possível. É chamar as pessoas ao arrependimento e à fé no Evangelho. Que resposta, que surpresa, né? Que tchum! E eles ficam atônitos, olhando. E aqui, meus irmãos, muitas vezes as coisas se apresentam para nós verdadeiramente, legitimamente, mas até Jesus tinha um foco. Jesus também, mesmo sendo Deus, tinha uma prioridade. Ele estava sendo convidado para curar doentes, expelir demônios de uma multidão que estava esperando em casa. Era algo legítimo, uma situação que então chegou até ele. Era uma coisa boa a se fazer. Por que não fazer? Mas Jesus tinha consciência, foco de qual era a sua vocação, de qual era a sua missão. Ele não veio para ficar estacionado em um só local, mas ele veio para ser um pregador itinerante. Ele veio com o objetivo de espalhar o reino de Deus por toda a região. Por isso mesmo, que muitas vezes quando o apelo tem sentido, nesse caso mesmo um bom apelo, mesmo que seja um correto pedido, mas Jesus tinha uma prioridade, tinha uma meta estabelecida. Ele sabia a razão da sua vinda, ou seja, Jesus estava consciente do seu lugar no plano de Deus. Por isso ele diz, não é ali que eu vou. O que nós vamos fazer, na verdade, é sair em uma cruzada itinerante por essas vilas, por esses povoados, porque eu preciso pregar o Evangelho para eles. O que mostra, meus irmãos queridos, que sem o Evangelho, aquelas pessoas não poderiam ser salvas. E Jesus tinha consciência disso. Sendo assim, qual era o plano de Jesus aqui? O plano dele era sair dali e evangelizar toda a região. E o restante do Evangelho de Marcos, os capítulos que nós vamos encontrar em seguida, retratam exatamente essa saída, essa jornada, essa itinerância do Mestre Jesus. O Senhor Jesus mostra as pregações, mostra os seus sermões, os eventos que sucederam, o confronto com os líderes em Israel, tudo isso acontecido na região da Galileia. E só depois, então, que ele vai para Jerusalém para morrer. Terceira parte da passagem. A primeira, então, Jesus foi orar, se preparando para o ministério itinerante, que estava prestes a começar. A segunda parte, o relato da consciência que ele tem do chamado de Deus, o que ele veio fazer, por quê e o que ele veio fazer, e que é exatamente anunciar o Evangelho em todo lugar. E terceiro, nós lemos de como ele se dedicou totalmente, integralmente à vontade do Pai. Verso 39, acompanha aí no seu livro, por favor. Verso 39. Então, foi por toda a Galileia. Ele não somente disse, mas fez, tá? Foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Ele foi por toda a região, meus irmãos. Diz o texto que ele pregava nas sinagogas deles. Quando Marcos escreveu isso, Marcos era cristão, claro, mas Marcos era um judeu que havia se tornado um cristão. E como cristão, ele não mais frequentava as sinagogas dos judeus, mas se reunia nas igrejas com os irmãos.
Por isso que ao escrever isso, ele diz que Jesus pregava na sinagoga deles, não é dos judeus. Ele era judeu, mas não frequentava a sinagoga. Por isso ele fala na sinagoga deles. Então, nós já vimos como Jesus fazia isso. Ele era um mestre, ele tinha seguidores, Jesus já era então conhecido. As notícias do seu ensinamento, da sua pregação, já havia se espalhado por completo, já havia corrido por toda aquela região, isso que não tinha internet, esse corrido, já estava por toda parte. Então, quando Jesus chega numa daquelas povoações, e todas elas tinham uma sinagoga, bastavam apenas 10 homens judeus para formar uma sinagoga, em todo lugar tinha uma sinagoga, se apresentava, Jesus dizia, né, sou Jesus, e o pessoal, o Senhor é aquele mestre lá de Cafarnaum, não é verdade? O senhor é aquele rabino que prega lá? E ele, sim. Então o senhor tem a palavra. E aí Jesus, geralmente, o que acontecia? É que ele tinha carregado um rolo da lei, né? Na verdade, eram 2 rolos que abria assim, e eles eram guardados numa espécie de um armário, de um escaninho, dentro do salão principal da sinagoga. Então o assistente ia lá, abria o armário e era lido na passagem do dia, normalmente. Ele seguia uma espécie de calendário para ler aquelas escrituras como se fosse uma sequência. Então eles abriam na passagem do dia, o assistente lia a passagem e aí o rabino então se sentava e explicava aquela passagem. A explicação geralmente era seguida de mais 2 ou 3 citações do Antigo Testamento, e depois havia uma oração na sinagoga, e o culto, então, a reunião era encerrada, o povo podia ir embora. E é interessante que as mulheres ficavam na parte de fora, numa espécie de uma galeria, elas não participavam diretamente do culto. Elas ficavam numa galeria assistindo lá o culto dos homens. E o cristianismo veio a acabar com isso, não é verdade? Porque trouxe as mulheres, então, para dentro do culto, certo? Não foi à toa que as igrejas aí foram invadidas, graças a Deus, no desenvolvimento do cristianismo. Bom, quando a palavra era pregada, era dada para ele a mensagem dele, então, e aquela mensagem que ele vinha falando desde o início do Evangelho de Marcos, que ele já estava impregnando desde o início do Evangelho de Marcos. Cristo não fazia como os demais. A mensagem de Cristo era: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus prometido pelos profetas, anunciado pelos antigos sábios de Israel, predito por Moisés, está aqui. O reino chegou, o reino está diante de vós. E Deus então agora notifica a todos que se arrependam e creiam nas boas notícias a respeito do Messias. Era isso que Jesus fazia por todas as sinagogas, meus irmãos. E os demônios continuavam chegando. A oposição satânica aumentava, então, nesse momento. Satanás já havia sido derrotado lá no deserto, é verdade, na preparação do ministério de Jesus, mas Satanás não desistiu, não havia desistido. Agora ele continuava vindo contra Jesus, através de pessoas que ele possuía, que ele tomava, e, contudo, Jesus expelia os demônios de todas as pessoas. O Evangelho de Mateus nos diz que esse ministério de Jesus atraiu multidões de muitos outros lugares. Mateus cita Decápolis, Jerusalém, Judeia, Mateus cita Síria. Não demorou muito para que as multidões então começassem a seguir Jesus. Onde ele passava, nos povoados, nas vilas, as multidões de outras regiões vinham para escutar o que Jesus tinha para dizer.
Meus irmãos, o que é que nós podemos aprender nesta passagem? Que é uma descrição muito ampla, muito rica, completa, de como Jesus começa o seu ministério, né? E eu quero aqui sublinhar alguns pontos que certamente nos trazem bons ensinamentos, ricos ensinamentos, de muita importância. Um ponto é o exemplo de Jesus em assumir o compromisso de pregar o Evangelho, e todos nós devemos ter esse compromisso, mas aí você poderia dizer, mas eu não sou pregador. Sim, mas você pode evangelizar, falar de Cristo, deixar claro que as pessoas precisam ouvir o Evangelho. E isso nos deixa muito claro que as pessoas têm de ouvir o Evangelho, escutar o verdadeiro Evangelho para serem salvas. Sem o Evangelho, aquelas pessoas não poderiam ser salvas. Então, você que conhece o Evangelho, pregue a mensagem da cruz. Fale de Cristo, evangelize. Paulo fala que é pelo Evangelho que somos salvos. E o que é o Evangelho? Pois o Evangelho é a mensagem de que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, conforme Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, 6. E vive. E você que está ouvindo o Evangelho hoje, nessa manhã pela primeira vez, deve arrepender-se dos seus pecados e crer que Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é o centro do Evangelho. Jesus Cristo é o Evangelho. Jesus Cristo é o único caminho para que a pessoa possa ser salva. E nos achegarmos a Ele, nos reencontrarmos com Deus. Lá em João 14,6, Cristo disse, em resposta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, creia, meu amigo, minha amiga, creia. O outro ponto é a razão de Cristo ter vindo ao mundo. Nós não aceitamos, rejeitamos completamente aqueles que dizem que Jesus era apenas um reestruturador, um reformador do judaísmo. Um profeta judeu que queria mudar o judaísmo lá naquela época. Não, a gente rejeita isso. Rejeita completamente. Não aceitamos isso. A afirmação de que Jesus era um contador de provérbios, um pregador de moralidade, muito menos. Também rejeitamos isso. Rejeitamos a ideia de que ele era um mestre judeu que ensinava a fazer o bem. O problema aqui é que ninguém é crucificado só porque ensina a fazer o bem. É ou não é verdade? Então a mensagem de Jesus, meus irmãos, era outra. Era uma mensagem de arrependimento. Era uma mensagem de conversão. De que as pessoas precisavam abandonar os seus pecados. E que o reino de Deus havia chegado. Estava diante de todos. Essa é a razão pela qual ele veio. Ele veio para anunciar o Evangelho. Inicialmente aos judeus, sim. E ele demonstrou isso pelas curas, expulsões de demônios que ele realizou. E tudo isso fica, ou vai ficar mais claro à medida que a gente entra no Evangelho de Marcos, adentra. Quando a gente chega mais ou menos no Evangelho e que Jesus então vai começar a anunciar que ele veio para morrer na cruz pelos pecados dos seus. Por enquanto, isso não está claro até aqui nessa passagem, mas as pessoas ainda não tinham percebido, Jesus ainda não tinha começado a falar de forma totalmente clara, exposta, de que maneira e pela qual o reino de Deus viria. Seria através da sua morte na cruz. Mas ele está preparando o caminho. Ele está preparando o caminho da cruz aqui. A razão pela qual Jesus Cristo veio. Eu digo isso porque os jovens, os adolescentes na escola, inúmeras vezes, quando os professores que não entendem absolutamente nada de religião, começam a falar do cristianismo, não é? E às vezes se refere a Jesus como, quando não pejorativamente,
Começa a dizer que Jesus era uma boa pessoa. Não estou dizendo que não era. Começa a dizer que Jesus era mais um profeta. Também não estou dizendo que não era. Era. Era uma pessoa que ensinava o bem. Ensinava. Ensinou o amor ao próximo. Verdade. Mas aí você escuta e diz assim, mas então, se foi assim, isso, então por que ele foi crucificado? Jesus era só uma pessoa que fazia o bem, pregava o bem? Por que os homens da sua época, por que os seus contemporâneos o crucificaram então? E aí você vai dizer, olha, a verdade é que Jesus sim, fazia o bem, ensinava o bem, mas que ele confrontava as pessoas. Ele batia de frente. Ele mostrava o pecado, ele falava, citava que as pessoas eram pecadoras e que elas tinham que se arrepender e que o reino de Deus havia chegado e que quem não cresce no Messias, no Evangelho, seria condenado pelos seus pecados e jogado num sofrimento eterno, com justiça. Era isso que Jesus fazia. Assim, por esse motivo, as pessoas poderiam e podem crucificar alguém. Então o Evangelho deixa claro, meus irmãos, a razão pela qual Jesus Cristo veio ao mundo. Mas Jesus não era um reformador social. Não era o foco do ministério dele fazer o bem aos pobres, atender aos desvalidos, às viúvas, os órfãos. Ele ajudou as pessoas, sim. Mas ninguém é crucificado porque ajuda a outra pessoa. O foco dele, a razão que ele veio, que isso fique claro a todos nós, foi exatamente conclamar as pessoas, intimar, convidar as pessoas a se arrependerem e crer no Evangelho. Ele sendo então aquele que haveria de dar a sua vida por nós. Outro ponto que o texto nos ensina é sobre a plena humanidade de Jesus. Jesus era plenamente Deus. Ele era a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, que encarnou no ventre da Virgem Maria, Deus verdadeiro, totalmente Deus, pleno, sem diminuir absolutamente nada da sua divindade, ao mesmo tempo, quando ele encarna e assume a natureza humana. Ele vem totalmente igualmente a nós, menos o pecado. Menos o pecado. Jesus era também Deus e também homem. Plenamente Deus e plenamente homem. E aqui nós vemos Jesus em toda a sua humanidade. Pode até parecer um pouco estranho. Se ele era Deus, o que ele estava fazendo de joelhos, orando ao Pai? É estranho, né? Como é isso? Como é que explica? E aqui a gente, então, está diante de um mistério profundo que os teólogos mergulham, se aprofundam, debruçam desde o início e para o qual não há uma solução lógica. Não há uma solução lógica. Nós temos aqui um Deus verdadeiro que assumiu uma natureza humana verdadeira e como o verdadeiro homem, Jesus era completamente dependente do Pai. Por isso que ele orava. Porque ele dependia do Pai como o homem que ele era. Ele precisava do poder, do sustento de Deus para fazer a obra para a qual ele foi enviado, para a qual ele foi mandado como homem. Ele era totalmente obediente ao Deus Pai. Final do verso 38 diz, dá uma olhadinha aí, diz assim, 38, foi por isso que eu vim. O Pai me mandou. Estou submisso ao Pai. É por isso que Jesus estava sempre a orar. Mas ao mesmo tempo, ele era Deus. Deus verdadeiro. Deus pleno. Um com o Pai e um com o Espírito.
E aqui nós estamos diante do mistério, não apenas das naturezas, das duas naturezas de Cristo, mas também da própria Trindade. Só existe um Deus, há um Deus, apenas só um Deus somente. Não há um Deus de três formas, com três corpos ou com três cabeças, nada disso. Não há um Deus que se manifesta também em três formas diferentes, não é nada disso. Ou não há um Deus que tem três modos, como é o famoso modalismo, não. Mas apenas existe, meus irmãos, um único Deus. No ser de Deus subsiste então três pessoas iguais em glória, honra, em poder e em majestade. Só que elas são distintas entre si. O Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. E as três se comunicam, as três se entrelaçam, se relacionam. Por isso que você pode ver Deus Filho orando ao Deus Pai. Por isso que o Deus Filho estava de joelho lá no deserto, orando ao Deus Pai no céu. Você pode ver Deus Filho na sua encarnação, encarnado como homem, orando ao Deus Pai. É por isso também, meus irmãos, que no batismo de Jesus, a gente pode ver Deus Filho sendo batizado na pessoa de Jesus Cristo. Deus Espírito Santo descendo como uma pomba e Deus Pai falando: "Este é meu Filho amado em quem me comprazo." Mateus 3,17, nos outros evangelhos também. Às vezes, meus amados, as pessoas, por não entenderem isso, elas pegam passagens como aquela lá em João 14, 28, por exemplo, que Jesus vai dizer: "O Pai é maior do que eu." Jesus diz isso. Olha, viu? Ele não é Deus. O Pai é maior do que eu. Ele falou. Então, negativo. Negate. Jesus é Deus. Aqui é Deus Filho encarnado, cumprindo a missão que lhe foi designado pelo Pai, de vir ao mundo salvar pecadores. E isso não faz menor do que o Pai. Não o faz. Nós estamos falando da Trindade aqui se ajustando, a Trindade se organizando para salvar a raça humana que está perdida. E nessa organização, que a gente chama de economia da redenção, o Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo nos aplica. É o que nós vemos aqui. É o Deus Filho no processo de realizar o plano da redenção. Por isso ele fala com o Pai. Por isso o Espírito vem sobre ele. É um Deus. Não são três deuses. É um Deus apenas. Que subsiste em três pessoas distintas, diferentes. E às vezes a gente encontra Deus Filho fazendo alguma coisa que é referente à sua natureza humana e outras coisas que são referentes à sua natureza divina. Nós não precisamos rachar o coco para entender isso. Por conta disso, perder noites de sono. Esse é um assunto que vem ocupando, como eu já disse, os teólogos desde o segundo século. Só no concílio de Calcedônia, depois dos outros concílios, é que a igreja conseguiu formular alguma coisa que nos permite entender um pouco mais a respeito do ser de Deus. Nós estamos lidando com um ser que é totalmente distinto, totalmente diferente, é outro. É diferente de nós. Nós somos a sua imagem e semelhança, é verdade, mas isso não esgota nem de perto a nossa compreensão sobre o ser de Deus. Então aqui nós aprendemos sobre a plena humanidade da segunda pessoa da Trindade. E aprendemos também a respeito da diferença entre as três pessoas. Agora vamos juntar tudo que eu disse. Recolhe tudo. Meus amados, essas coisas foram escritas para que nós pudéssemos crer em Cristo, para que nós pudéssemos ter fé na missão de Cristo, crer em Cristo como o Filho de Deus, o Verbo feito carne. A Bíblia exige que nós creiamos em Jesus, não somente a Deus, mas que também
que ele é verdadeiramente homem, ele que tem que ser Deus, ele é Deus, para poder realizar as obras da redenção, e verdadeiro homem para poder também nos representar a humanidade. Por isso, então, meus irmãos, creiamos nele, creiamos na sua divindade e creiamos na sua humanidade. Aqueles que negam a divindade de Jesus, que são os liberais, eles apenas afirmam a sua humanidade. Nós não consideramos como um cristianismo. É uma heresia negar a divindade de Jesus. É uma heresia. E aqueles que negam a sua humanidade, como os gnósticos, lá do início do cristianismo, século I, segundo e terceiro, também cometem heresia. João diz que se alguém nega que Jesus veio em carne, esse é o anticristo. Então, a fé salvadora, meus irmãos, ela exige que nós recebamos a Jesus, com as duas naturezas, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mesmo que nem sempre a gente compreenda como que isso tudo se relaciona. Segundo ponto que eu queria sublinhar aqui é que, em termos de importância para nós, é a necessidade de uma vida de oração. E aqui eu faço meia culpa. Se o próprio Jesus, que não tinha pecado, ele precisava orar e buscar ao Pai, quanto mais nós precisamos diariamente buscar ao Senhor, nós com a nossa vida fraca, pecaminosa, natureza unicamente humana, precisamos muito mais. Buscar a Deus, buscar de manhã, buscar à tarde, à noite. É um grande estímulo esse exemplo que Jesus nos deixa. Buscar mais a Deus em oração. Hoje em dia as coisas são um pouquinho mais complicadas devido à rotina que cada um leva, é verdade. Jesus não ia dormir meia-noite, 1h, é ou não é? Ele certamente iria dormir com os passarinhos lá, no final do dia. A noite estava começando na Galileia a chegar e eles já desligavam as lamparinas. E todo mundo ia dormir 6, 7 horas, é ou não é? É uma situação diferente, eu sei. Mas o ponto é que a vida, meus irmãos, ela é cercada de necessidades, de difíceis decisões a serem tomadas, de desafios a serem encarados. Assim como teve Jesus, a nossa vida também tem os nossos desafios e nós dependemos e precisamos de Deus para isso. Se Jesus precisava e precisou de Deus para isso, quanto mais nós precisamos gastar tempo em oração. Eu acredito que boa parte dos problemas que enfrentamos, que os cristãos enfrentam nos seus dia a dia, trabalho, relacionamento, criação de filhos, é devido à falta de oração, porque não gastam tempo para orar. Tinha uma multidão esperando Jesus para ser curada, entretanto, ele se retirava e orava. Por quê? Meus irmãos, fazer o bem, atender as pessoas, não substitui a oração. Jesus nos mostra isso. Ele poderia não orar e fazer o bem. Não orar e atender as pessoas. Não substitui. Ele tinha até poder para isso. Não substitui a oração. Fazer o seu trabalho, meus irmãos, cumprir as obrigações, não substitui a oração. Ser uma pessoa direita, realizar toda a sua tarefa, não substitui a oração. Nós precisamos orar. Orar com os irmãos, orar em casa, orar com o marido, orar com a esposa, orar com os filhos, fazer culto doméstico, aproveitar as reuniões de oração na igreja, quando tem oportunidade. Grupos que se reúnem durante a semana, sozinho em casa, no carro. Sozinho em casa é o nome de um filme, né? Aqui, não lembrem disso.
sozinho em casa, meus irmãos, orar quando está no carro, no trabalho, se possível, no carro, porque aqui a gente também não pode fechar os olhos ao conduzir para orar, né? Mas orar, meus irmãos, o foco aqui é a oração. Orar sempre. Quando tem oportunidade e quando não tem oportunidade, elevar os pensamentos, o coração, em verdade, em espírito, ao Deus Pai, ao Deus Filho e Espírito Santo. Orar em qualquer lugar. Constante espírito de oração, constante espírito de dependência de Deus. Buscá-lo sempre, constantemente. Oh, que alívio e paz quando oramos e sentimos a presença do Senhor. Que alívio. Terceiro ponto, meus irmãos. Existem vilas e povoados vizinhos que precisam ouvir o Evangelho. E aqui uma palavra para a igreja, tá? Nós precisamos cuidar para não cair na tentação de fazer de tudo isso, o que temos, por exemplo, como estrutura, uma estrutura extremamente abençoada, que é a Terceira Igreja Batista do Porto, fazer de tudo isso uma grande Cafarnaum, o centro do nosso ministério. Quando há vilas e povoados precisando, clamando por ouvir o Evangelho. Nós devemos sempre honrar e amar a nossa igreja de todas as formas, sim, zelar e cuidar. Pois é fazendo parte, oficialmente, fazendo parte de uma igreja bíblica que testemunhamos de que somos parte do corpo de Cristo. Mas, meus irmãos, existe o risco de igrejas que crescem, se tornarem grandes, né? E ficarem fechadas em si mesmos. Elas próprias se tornarem a razão de ser do Evangelho. Existem povoados e vilas ao nosso redor, onde o testemunho precisa ser anunciado. A verdade, o Evangelho precisa ser pregado. A nossa vida cristã, como igreja, não pode se resumir apenas a vir aos cultos aos domingos. É maravilhoso, é importantíssimo, é fundamental vir aos cultos aos domingos, sim. Mas não pode se resumir a isso. Nós temos que fazer mais coisas e temos mais coisas para fazer. Se o nosso mestre tinha e nós somos discípulos dele, nós temos também. Certamente que temos. Existe o risco, meus irmãos, de igrejas que crescem, e a Terceira Igreja Batista do Porto está crescendo, graças a Deus, mas igrejas que crescem, ficarem focadas, pensar que tudo que acontece aqui é suficiente e não há mais povo lá fora. Quando tem coisas para fazer lá fora, lugares para ir, precisamos ir, abrir novas igrejas, novos pontos de pregação, grupos de estudo, pessoas precisam ser alcançadas. Que Deus nos livre, meus irmãos, de ficarmos, ou de dizermos, ou de pensarmos como o Simão. Todos te buscam aqui. Porque nós ouviremos a resposta de Jesus, mas eu preciso ir ali. Eu preciso ir ali. Porque foi para isso que eu vim. Que Deus nos dê esse espírito missionário, de visão, de expansão do reino de Deus, e que está ligado a essa vida de oração, esse trabalho itinerante, esse trabalho de jornada, de avançar, não pode ser feito, meus irmãos, sem oração. Esse trabalho de abertura de novos campos, de expansão, não pode ser feito sem oração. Precisamos de gente, precisamos de recursos, e é por isso que a gente deve contribuir na casa do Senhor, por isso que a gente deve dar e dar com alegria, para que nós possamos fazer com isso, fazer disso e com isso, contribuir na missão de Jesus, a missão que continua em nós. Isso tudo é muito importante. E uma última aplicação para todos, mas principalmente a igreja, mais uma vez. Meus queridos, eu quero com isso reforçar, convidar, apelar, conclamar a igreja, a nossa igreja, para ser uma igreja presente nas reuniões de oração. Às quartas-feiras à noite, que é quando o povo de Deus ora junto, que é quando o povo de Deus une forças
para clamar ao Senhor, que é quando o povo de Deus une forças para estar em aproximação, em espírito, em oração, falar com o Pai, que é quando somos edificados também aqui pela palavra de Deus, que é quando temos mais uma oportunidade de rever, de ter contato com outros pedaços de nós mesmos, que são partes ou membros de um mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Sejam mais presentes as reuniões de oração nas quartas-feiras. E eu vou terminar com uma frase, meus irmãos, que deveria, ou poderia, pelo menos, ser bem conhecida de todos em nossa igreja. Uma frase de Spurgeon, que diz assim: em geral, jamais veremos muita melhoria em nossas igrejas enquanto a reunião de oração não ocupar o lugar mais elevado na estima dos crentes. Charles Haddon Spurgeon. Oremos, meus irmãos. Ó Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, a ser uma igreja que espelha a missão, que reflete a Tua missão, a missão que deste ao Teu Filho, Pai. Nos ajuda, meu Deus, a levantar os olhos e ver, ó Deus, enxergar as multidões, Senhor, ver os campos que já branquejam para a ceifa, Pai. Ó Deus, dá-nos um espírito missionário, um espírito de generosidade, de se comprometer mais contigo, meu Deus. Ó Senhor, há tantas pessoas aqui que podem se envolver mais na Tua obra, Pai, que podem contribuir financeiramente e também com seus dons e talentos para o avanço do Teu reino, meu Deus. Nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Fale ao coração da Terceira Igreja Batista do Porto, Senhor, que tem sido uma bênção durante tantos anos nesse local, e em outros locais também. Ó Senhor, nós não percamos a visão de multiplicarmos igrejas, Pai, onde pudermos, e que nós te pedimos nessa manhã, Pai, cuida do Teu povo, abençoa o retorno para casa, Pai, e que tudo seja, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Amém.